Boa tarde a todos. Meu nome é José Manuel Soares Nunes e eu sou engenheiro agrônomo há muitos anos, trabalho na região da Serra da Mantiqueira, no município de Passa Quatro, e sou da turma de 1980 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e decidimos montar uma firma de aerolevantamentos com drone para prestar serviço na região e também para uso próprio desse tipo de informação, já que nós somos produtores rurais e vemos muita vantagem nesse tipo de trabalho com esse instrumento que dá muita capacidade gerencial e de interpretação de dados dentro de uma propriedade rural. Como eu havia falado, o município de Passa Quatro se situa na Serra da Mantiqueira, entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Tem uma topografia bastante acidentada, formada a nossa agricultura principalmente por pequenas propriedades rurais, pequenos agricultores que se dedicam à pecuária e também à fruticultura de clima temperado, que é bastante tradicional aqui na Serra. Inclusive temos um município próximo aqui, que é o município de Marmelópolis, que tem esse nome porque ele produzia muito marmelo e encaminhava esse marmelo para a confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, e outras fábricas, como a Peixe, a Sica, também adquiriam esse tipo de fruta aqui na nossa zona. Infelizmente, essa cultura entrou em decadência, mas está sendo substituída por outros, como a ameixa, como o abacate aqui, que produz numa época bastante tardia, né, por causa do clima muito fresco, e que tem dado condições das pessoas continuarem sobrevivendo do campo aqui, apesar das propriedades serem muito pequenas. E agora, por causa da região ser muito bonita, também está havendo bastante investimento em turismo na região. Essas duas fotos aí exemplificam a beleza da região, né, como essa baixada coberta por geada, o que é um fenômeno bastante comum nas partes mais altas da serra, e essa mata ciliar aí também coberta pelo pinheiro araucária, né, que encanta bastante as nossas paisagens por aqui. Agora entrando mais especificamente na questão do aerolevantamento, do trabalho que nós estamos nos propondo a fazer, aí nós temos uma propriedade rural, né? Por acaso é uma propriedade minha, onde vocês veem muitas glebas pequenas, né? A propriedade inteira retalhada por pequenas glebas, e onde o aerolevantamento ajuda muito a fazer o detalhamento interno dessa propriedade, né? Para você medir essas glebas em cima da ortofoto que você consegue gerar com o levantamento de drone. E também ajuda muito para você fazer um cadastro ambiental rural, ajuda bastante a você planejar o estabelecimento de piquetes, né, de pastagens, enfim, uma visão por cima, uma visão aérea, é sempre bastante adequada para a execução de todo tipo de planejamento. Uma das coisas legais que você pode fazer numa propriedade rural através do levantamento com drone é o cálculo de índices de vegetação dos pomares, onde você tem áreas com o NDVI alto, você tem uma boa saúde vegetal, onde você tem um índice mais baixo de NDVI, né? Ou você tem solo exposto, quando o NDVI é próximo de zero, ou você tem plantas com problema de fitossanitário, ou algum problema de concorrência, algum tipo de estresse, né? Então, esse mapeamento desse índice dentro dos pomares te dá uma boa capacidade de fazer um manejo e de quantificar as áreas que você precisa intervir, né? Esse índice, quanto mais alto, como eu falei, ele está relacionado com a saúde vegetal, e para que ele seja mais alto, o numerador da fórmula tem que ser maior. Para que o numerador seja maior, é preciso que a reflexão da luz vermelha, o RED ali na fórmula, ela seja pequena, né? Já que a reflexão do infravermelho próximo é mais ou menos constante, tanto nas plantas com boa saúde como nas plantas de má saúde. Então, para o numerador ser maior, você tem que ter uma reflexão menor do vermelho. E por que essa reflexão menor do vermelho?
porque o vermelho, em vez de ser refletido, ele é consumido na atividade fotossintética das plantas saudáveis. As plantas não saudáveis, elas fotossintetizam menos, né? E têm, portanto, uma reflexão do vermelho maior e produzem um numerador dessa fórmula menor, que vai, consequentemente, redundar no NDVI menor. Também é possível calcular o GLI, né, para quem não tem os sensores de infravermelho próximo, é possível você calcular essa diferença utilizando apenas a faixa RGB, sem utilizar o infravermelho próximo, apenas o vermelho, o verde e o azul. Te dá uma boa aproximação, mas não é tão bom quanto você utilizar um índice calculado a partir do infravermelho próximo, o índice NDVI. Quando nós falamos em termos de sensor, o sensor mais comum que a gente conhece para infravermelho próximo, o sensor mais barato, é esse aí, que são as câmeras Mapir, né? Que você consegue, a partir delas, as imagens em RGN. Em vez de serem imagens RGB, elas são RGN, elas têm essa coloração assim um pouco esquisita, né? Porque na realidade você não tem a banda do azul. A banda do azul foi substituída pelo infravermelho próximo. Então elas ficam assim com essa cor um pouco acinzentada, um pouco escura, mas é a partir desse tipo de imagem que na calculadora raster dos softwares de geoprocessamento você consegue estabelecer esse índice da diferença normalizada. Uma utilidade que nós demos a esse tipo de levantamento na nossa propriedade foi o estabelecimento de um experimento para fazer uma comparação de um produto que era vendido como sendo muito bom para evitar estresse das plantas, por frio, por seca, por todo tipo de estresse. Era uma espécie de um aminoácido, né, que as pessoas criam, né, vendem, né, e para os produtores, dizendo que evita muito o sofrimento das plantas nesses períodos de seca. Nós fizemos um experimento, estabelecemos ali 3 glebas, tendo uma gleba central, né, e 2 glebas laterais. Utilizamos a mesma linha de curva de nível e o mesmo número de plantas e nas 3 glebas, né? E fizemos a aplicação desse produto várias vezes durante o período de inverno e fizemos vários voos com drone e gerando uma ortofoto a partir de câmera Mapir, de imagens RGN, e depois nós pegamos a partir do software de geoprocessamento em cada um desses pontos aí que vocês veem em amarelo mais destacados na imagem RGN à direita, nós fizemos a leitura do NDVI nesses pontos e fizemos uma comparação das médias obtidas por essas leituras nas 3 glebas do experimento, sendo a gleba central a gleba que recebeu o produto e as 2 glebas laterais as glebas testemunha. Para que em cada voo os pontos coincidissem exatamente nas mesmas partes das copas dos abacateiros, nesse caso isso aí foi utilizado para abacate, né, que como eu já disse, ele é uma cultura mais ou menos de adaptação marginal aqui na Serra da Mantiqueira. Ele sofre bastante com frio aqui, né, mas tem a vantagem de produzir bastante tardiamente, com algumas vantagens de mercado. Então, para que essas leituras fossem sempre feitas na mesma posição das copas, esse levantamento da imagem RGN era feito com pontos de controle no solo, como esses pontos aí em balão vermelho, que vocês veem na parte esquerda, na ortofoto representada à esquerda desse slide. E na parte direita vocês veem o NDVI gerado, né? Ele foi transformado numa banda simples falsa cor, ele era uma imagem só em escala de cinza, né? Ele foi transformado nessa imagem colorida e vocês têm aí a sobreposição do NDVI calculado sobre a imagem RGN.
E vocês veem os pontinhos amarelos ali na parte onde tem a parte colorida do NDVI, vocês veem os pontinhos amarelos onde foi feita a leitura. A comparação das médias ali dos 3 experimentos acabou indicando que não houve efeito nenhum desse produto aí que se cria tão bom para evitar estresse das plantas. Como vocês podem ver, isso aí foi feito no Excel. Vocês têm foi executado o teste F e o F calculado é inferior ao F crítico. E, portanto, isso indica que não há diferença significativa entre nenhum desses tratamentos. E isso aí foi feito para apenas um voo. Todos os voos que nós fizemos, e nas várias épocas, né, durante o período de inverno, em nenhum deles houve significância nas diferenças dessas médias encontradas, e nós descartamos a utilização desse produto. Hoje em dia na internet nós temos plataformas que calculam o NDVI para os produtores a partir do pagamento. Você manda o teu arquivo da área em KML ou Shapefile para eles, e eles colocam dentro da plataforma, e você consegue consultar esses índices, né? E inclusive com um histórico, como vocês podem ver na parte de baixo, né? Utilizando imagem do satélite Sentinel, né? O satélite Sentinel, ele tem um período aí de 4 dias, né? Então a cada 4 dias você tem uma imagem e você tem um cálculo de NDVI que dá para você acompanhar o desempenho da tua cultura, né? Você consegue saber se a cultura entrou em sofrimento, se a cultura está melhorando a partir da evolução desse índice. É muito bacana esse tipo de serviço, mas como vocês vão ver na frente, para o caso da nossa Serra da Mantiqueira, para glebas pequenas e no caso de fruticultura, eles não têm muita utilidade. O problema acontece justamente por causa do tamanho do pixel dessas imagens, né? Enquanto você tem num levantamento com drone, pixel do tamanho mais ou menos de 11 centímetros, você, utilizando as imagens Sentinel, o teu pixel é de 10 metros, né? Então, numa área pequena, um pixel de 10 metros representa muito, e notadamente em fruticultura. Um pixel de 10 metros vai misturar a informação que você tem de copa de uma planta, né, no caso de fruticultura, e dados de solo, dados de erva daninha ou de solo exposto que você tem em volta da planta. Então você está juntando numa mesma informação do vegetal que você está querendo monitorar e informação de outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que é do teu interesse, né? Então, no caso de fruticultura, por exemplo, você utilizar o drone, você consegue, a partir dos pixels pequenos, você conseguir isolar a informação apenas da área das copas. À esquerda você tem a informação que aquela plataforma de internet dá daquela área onde foi feito aquele tratamento. A informação, não vou dizer que ela seja descartada, totalmente descartada, existe ali naquelas áreas vermelhas a possibilidade de você encontrar algum problema de replanta, de solo exposto, alguma coisa assim, que a área vermelha está indicando um NDVI mais baixo, né? Mas do ponto de vista de você isolar a copa das plantas e fazer uma comparação entre copas, isso aí se torna impossível. Agora, na parte direita, você tem as plataformas de internet fornecendo esse tipo de informação para áreas de culturas de cereais. Aí nós vemos a utilidade desse tipo de serviço, mas para culturas que são plantadas muito juntas. As plantas têm uma densidade de plantio maior, elas praticamente entrelaçam uma planta com a outra, dão superfícies homogêneas e são áreas grandes. Então um pixel de 10 metros numa área grande não representa tanto quanto numa área pequena, uma gleba aqui na Serra da Mantiqueira, né? E além disso, como as áreas são mais homogêneas, né, do ponto de vista assim, da massa vegetal, qualquer diferença
na diferença normalizada, você consegue observar como você vê à esquerda, nessas áreas aí quase azuis, onde você teria um NDVI mais alto, e onde você vê a presença de áreas em amarelo, em área em vermelho, que significa algum problema que essa cultura está tendo nesse local, e você, a partir dessa área, você consegue quantificar, né, o tamanho do teu problema e ir lá pessoalmente verificar o que está acontecendo. Até agora nós tratamos da questão vegetal, né, que é uma coisa mais atinente à minha profissão. Mas a partir de agora nós vamos colocar o foco sobre um outro problema, que não é um problema exclusivo aqui da nossa região da Mantiqueira, né? É uma questão urbana que existe em todo o país, que é o problema da regularização fundiária. O problema de imóveis construídos de maneira em áreas irregulares, né, e imóveis que não conseguiram registro em cartório e, portanto, não podem ser dados em garantia de créditos, deixando essas pessoas com dificuldade de acesso a esse tipo de serviço bancário e que precisa, né, essas áreas serem regularizadas para poder transmitir para a descendência, né, das pessoas nos inventários de uma maneira mais fácil, uma maneira mais limpa. E nesse caso, todos nós sabemos a importância dos levantamentos com drone para a regularização dessas áreas. A regularização fundiária se dá de uma maneira muito mais fácil a partir dos levantamentos com drone, por causa do pixel pequeno que você consegue nesses levantamentos. Porque esses imóveis, às vezes, tão amontoados ou irregulares, você só consegue perceber o limite entre eles a partir de uma imagem de boa qualidade, uma imagem de alta resolução. Mesmo as melhores imagens de satélite vão te fornecer, no máximo, um pixel de 50 centímetros, enquanto você pode ter, aqui no levantamento com drone, um pixel de 10 centímetros, um pixel de 2, 3, 4 centímetros, possibilitando uma distinção muito melhor dos muros, dos telhados, dessas casas, dessas regiões em regularização, né? Agora, só que isso aí, para que tenha uma validade, você precisa ter uma qualidade posicional que é obtida a partir de pontos de controle no solo, né? Para a obtenção dessas ortofotos, e você precisa ter pontos de checagem para você conseguir comprovar a qualidade posicional dessas imagens. Ainda no mesmo slide, nós vemos no lado esquerdo um ponto levantado na quina de uma calçada, onde apresenta um deslocamento, né? Onde esse ponto foi efetivamente levantado e aquilo que consta na imagem. Essas duas posições, né? Esse desvio está representado por uma seta em azul. E no lado direito você vê a mesma situação sobre um alvo, onde tem o centro do alvo na imagem e o centro do alvo real levantado com um RTK, representado por uma outra seta azul. Então foi feita, dentro de toda a imagem, uma camada vetorial representando esses desvios, e a partir dessa camada vetorial você consegue calcular a qualidade desse desvio, a qualidade posicional dessa imagem dentro desse aspecto aí horizontal XY. No software de geoprocessamento QGIS, a partir dessa camada vetorial que você constrói, a partir desses desvios, você consegue rodar um plugin que classifica essa imagem de acordo com a PEC-PCD, né? Aí, no caso, essa imagem ela teve uma classificação B para a escala 1 para 500, e a partir da escala 1 para 1000, ela conseguiu a classificação A. Um outro plugin consegue fazer a classificação altimétrica da imagem, comparando os pontos do levantamento RTK com o modelo digital de terreno obtido a partir do levantamento com drone. Nesse caso aí, você conseguiu a classificação A para o levantamento altimétrico. Agora, é bom lembrar que GPS, mesmo RTK, quando está encoberto, quando está debaixo de árvore, ele apresenta um desvio, sobretudo um desvio na altitude.
Então, às vezes você vai fazer a classificação e esses pontos estouram a classificação, mas porque, infelizmente, esse tipo de levantamento não é bom quando o equipamento está encoberto. Você excluindo esses pontos que estão cobertos por alguma sombra de árvore ou muito perto de um prédio, você excluindo esses pontos, como se fossem outliers, você consegue facilmente uma classificação A para os pontos expostos, para os pontos que não tem bloqueio. Agora, esses plugins do QGIS, eles têm uma limitação, eles não analisam a distribuição espacial dos pontos de checagem, né? Isso você consegue com um software que foi desenvolvido por um professor da Universidade de Viçosa, aqui em Minas Gerais, o software GeoPack, que ele, além de verificar a qualidade dos desvios, ele consegue verificar também a distribuição dos pontos de checagem e fazer uma análise estatística dessa distribuição, para dar uma certeza de que essa imagem não tem uma tendência, para dar uma certeza de que esses pontos foram colocados de uma maneira aleatória, de uma maneira dispersa, para a verificação para a análise dessa qualidade posicional. O relatório desse software informa sobre essa qualidade, né, dizendo que o produto é acurado, que ele vai para a classe A e que ele não tem tendência, que ele é preciso, ele informa o número de pontos de checagem e inclusive o RMS das discrepâncias, né, tanto para a altimetria como para a planimetria, conforme você vê esse resumo aí da classificação obtido para a imagem desse levantamento que foi apresentado. No caso desse levantamento aí, que foi feito na escala 1:1000, antes de colocar os pontos de checagem, fizemos uma grade de 40 metros sobre esse levantamento, que ela é estabelecida a partir de um protocolo de se colocar uma grade de 4 centímetros vezes o denominador da escala, né? Então, o denominador da escala é 1000, 1:1000, vezes 4 centímetros, a grade teria 40 metros. Aí, depois dessa grade estabelecida, nós fazemos uma contagem das células válidas, ou seja, aquelas células que efetivamente estão dentro da área a ser estudada e aquelas células onde é possível também você colocar um ponto de checagem. Por exemplo, em cima de um telhado não seria possível, em cima de um lago não seria possível, então ali não seria uma célula válida. Você conta quantas células válidas você tem nesse levantamento, aí depois você vai no software GeoPack e comparando essa quantidade de células válidas com o limite de qualidade aceitável que você quer, né, para esse estudo, ele vai te dizer qual a quantidade de pontos de checagem que você precisa colocar para classificar essa imagem de maneira conveniente. No caso específico desse levantamento, para 45 células válidas, né, e para um limite de qualidade aceitável de 4%, que é aquilo que normalmente a gente utiliza, o software informou que seriam necessários 10 pontos amostrais. Para distribuir esses 10 pontos amostrais de uma maneira bastante dispersa ou aleatória por cima dessa imagem, a nossa segurança foi fazer uma grade, né? Dessa vez uma grade um pouco empírica, assim, né? Por tentativa e erro, que no caso chegamos a uma grade de 100 metros, de forma a colocar, né, um ponto de checagem dentro de cada uma dessas células da grade de 100 metros que estaria cobrindo toda a área do levantamento. Esse tipo de providência evita, né, que seja comprometida a classificação por uma distribuição não dispersa ou não aleatória desses pontos de checagem. Agora, quanto aos pontos de controle, não tem nada a ver. Você coloca os pontos de controle onde você quiser, lógico que esses pontos de controle, se eles também tiverem mais dispersos pela imagem, a qualidade do processamento vai ser melhor e a segurança da classificação também. O programa de processamento de imagens preferencial que nós temos é o WebODM. Ele processa com ou sem pontos de controle,
ele gera ortofotomosaicos muito bons, gera modelos digitais de terreno, modelos digitais de elevação, vistas em 3D, é um excelente software. No caso de você gerar uma ortofoto sem pontos de controle, né, apenas controladas pelas coordenadas das imagens que o drone levantou, você consegue depois acertar essa ortofoto no programa de geoprocessamento, né, a partir do georreferenciador do programa, no caso do QGIS, que tem um georreferenciador muito bom, né, e depois você compara os pontos de checagem com as coordenadas efetivamente levantadas nos pontos notáveis da imagem, né, seja cantos de calçada, seja alvos que você colocou, coisas assim. Então, a partir de 2 softwares livres, você consegue gerar produtos muito bons para utilizar nesse empenho de regularização fundiária. Nesse slide seguinte, vocês veem o MDE e o MDT obtidos pelo software WebODM para essa área que nós acabamos de apresentar. No tocante a planejamento de voos, nós fazemos esse planejamento a partir do software Drone Deploy, que nunca apresentou problemas, é um software fácil de trabalhar. Inclusive, ele, se houver pagamento, ele faz o processamento dessas imagens com ponto de controle, sem ponto de controle, gera MDT, MDE, só que quanto maior a quantidade de produtos que você quer, maior o preço que você tem que pagar, e é um preço realmente proibitivo, mas é uma solução para quem não tem um computador muito bom, que não tem a capacidade de processamento exigido pelo software WebODM por uma quantidade considerável de imagens. No tocante à aeronave que nós temos, é um drone Mavic Pro, que se presta muito bem para os levantamentos pequenos que fazemos aqui na Mantiqueira, visto que as glebas são pequenas, as áreas são pequenas, e que, dependendo da altura de voo, né, com 2, 3 baterias, no máximo 4, você levanta áreas até de 150 hectares. O nosso equipamento RTK é um Stonex S9, que atende muito bem às nossas necessidades. Trabalhamos também como software de geoprocessamento o QGIS, agora na sua versão Buenos Aires, a qual nós nos adaptamos também com uma certa facilidade. Para finalizar, né, nós queremos apresentar onde nós fazemos o nosso armazenamento externo, que é no Dropbox, e o computador que utilizamos, que é um computador Dell, um notebook Dell, né, com placa dedicada e com um processador i7 que tem atendido até o momento as nossas necessidades.